Fala galera, como vocês estão? Eu espero que maravilhosamente bem. Eu aqui de novo trazendo mais um conteúdo e o tema do vídeo de hoje é o segundo princípio do hermetismo, também conhecido como o princípio hermético da correspondência. Você já ouviu a frase como em cima, assim embaixo, como dentro, assim fora? Então, ela vem do princípio hermético da correspondência, que nos ensina que tudo está interligado. O que acontece em um nível do universo se reflete em outros. O que acontece num patamar se reflete em outros. Então hoje a gente vai explorar como é que isso se aplica à nossa vida, à natureza e até mesmo ao mundo espiritual. Vamos descobrir como é que essa verdade impacta o nosso dia a dia e a nossa jornada da evolução. Vamos começar com o conceito central. O princípio da correspondência nos ensina que o universo opera por padrões que se repetem em diferentes níveis da realidade. Ou seja, o que isso quer dizer? Que o que acontece no micro reflete no macro. O que acontece no pequeno acontece no grande. O que acontece em pequenas escalas acontece em escalas gigantescas, absurdas. Existe uma harmonia entre o menor e o maior, entre o menor átomo e as maiores galáxias. Elas seguem o mesmo padrão, as mesmas leis. Assim como os elétrons orbitam o núcleo de um átomo, planetas orbitam estrelas. O mesmo princípio que organiza a menor partícula, ele governa o cosmos. E essa correspondência vai além do físico, impactando a nossa vida, nossos pensamentos e o nosso espírito também. Isso se aplica também à natureza espiritual, não só à natureza física. Na natureza, a correspondência ela se revela de maneiras fascinantes. Você já ouviu falar dos fractais, por exemplo? Eles são padrões que se repetem em diferentes escalas, como uma folha que repete o padrão da sua árvore, ou as montanhas que se assemelham em formas pequenas e grandes. Esses padrões são um reflexo que o universo opera em harmonia, em todos os níveis. A correspondência está em tudo, desde o simples até o complexo. Quando a gente olha para a natureza, nós vemos que tudo está conectado por essa espécie de dança cósmica de padrões. E é lindo, é maravilhoso. E como isso afeta a nossa vida? O que a gente tem a ver com isso? Como é que isso afeta a nossa vida? A correspondência, ela também acontece dentro de nós. Nossos pensamentos, emoções, crenças, eles refletem diretamente a realidade que a gente experimenta. Já foi falado isso aqui. E é exatamente sobre isso que quer dizer essa lei hermética. Você já percebeu que quando você tá de mau humor, parece que tudo na sua volta começa a dar errado? É, tudo. Experimenta tirar o negativo da sua vida. Experimenta tirar palavras negativas da sua vida. Experimenta parar de reclamar, parar de xingar. Começar a agradecer. Começar a abençoar. A profetizar coisas boas. Isso provoca uma mudança gigantesca. A curto, médio e longo prazo. Em todo o cenário da sua vida. Se nós cultivarmos pensamentos negativos, o mundo responde de forma negativa. Mas quando elevamos a nossa vibração interna, mudamos nosso ambiente e as circunstâncias ao nosso redor. A nossa realidade externa é sempre um espelho daquilo que estamos carregando por dentro. Vou falar de novo. A nossa realidade externa é sempre um espelho daquilo que estamos carregando por dentro. No mundo espiritual, o princípio da correspondência é ainda mais perceptível. Aqui no mundo físico, nossas mudanças internas demoram a refletir no externo. Mas no plano espiritual, o que sentimos e pensamos define diretamente o ambiente que nos encontramos. Como é que isso acontece? O espírito, galera, ele é basicamente pensamento. Ele é consciência pura. Ele não tem a nossa limitação do corpo físico que nós temos para se locomover, por exemplo. Como a gente está no corpo físico, para ir de um ponto A até o ponto B, você precisa locomover esse corpo físico. Ele não se teletransporta de um lugar para o outro. O espírito não. O espírito ele não tem essa limitação. Então, o espírito ele vai se encontrar de acordo aonde a vibração de sua consciência estiver. O espírito ele tem esse poder do teletransporte instantâneo. Ele se movimenta na velocidade do pensamento, na velocidade do raciocínio, que para o espírito é mais rápido que a luz.
Então, sim, é uma espécie de teletransporte. É como se fosse uma projeção dos sonhos, por exemplo. Do sonho você não vai instantaneamente de um lugar para o outro. Basicamente é assim que funciona o transporte espiritual. E aí sua consciência vai para onde ela tá vibrando, onde ela tá pensando. Então, por exemplo, um ser que tá no plano espiritual, ele tá numa vibração densa de raiva, rancor, ódio, mágoa. Ele vai para ambientes que estão com essa mesma vibração, com esse mesmo padrão energético. O umbral, por exemplo. O umbral é uma dimensão inferior de dor e sofrimento. Mas por que que os espíritos vão lá para o umbral? Porque Deus jogou eles lá? Não. Eles vão lá porque eles estão nessa vibração, eles mesmos que se mandam para lá. Eles que vão para lá inconscientemente. Porque eles estão numa vibração terrível. E automaticamente o espírito deles vai de encontro com aquilo que ele está vibrando. Então, se o espírito tá cheio de medo ou culpa, ele vai para lugares vibracionalmente densos, como o umbral. E se o espírito está em paz e harmonia, ele se eleva para planos mais altos. Tudo é um reflexo direto do estado interior. Mas aí você pode pensar, nossa, mas então é muito fácil para planos superiores. Você acha mesmo? Você acha que é fácil deixar de lado o rancor, perdoar, deixar o ódio de lado, o orgulho, a vaidade, a mesquinharia? Se fosse, a gente nem estaria aqui, primeiramente. A gente está aqui justamente para desenvolver essas qualidades, essas virtudes. E demoram vidas e vidas e vidas. Tem gente que vive uma vida inteira e não desenvolve uma virtude, não desenvolve uma simples virtude, não desenvolve a humildade, não desenvolve o amor, a fraternidade, a caridade. Vive 60, 70, 80 anos e não desenvolve uma virtude. Não é simples, não é fácil. Se fosse fácil, em uma encarnação seria possível chegar no nível de Jesus Cristo, de amor puro e fraterno. Mas não, é muito difícil. Nós somos falhos, nós somos fracos. É complicado. Mas o importante é a gente estar sempre focado e determinado em atingir esse nível. Então, essa correspondência, ela também afeta quem atraímos ao nosso redor. Espíritos que vibram na mesma frequência, eles se reúnem, criando realidades compartilhadas. Então, o que acontece? Por exemplo, tem muita gente que chega e fala: nossa, eu tô com um espírito na minha vida, tem um espírito da minha casa sugando minhas energias. Um espírito inferior, um encosto, por exemplo. Mas por que que ele tá lá? Porque você, sua casa, seu ambiente estão no mesmo nível vibracional dele. Se tivesse tudo em harmonia, num nível vibracional diferente, não teria espírito assim lá. Os espíritos, eles se aproximam daqueles que eles têm afinidade. Afinidade. Tanto que tem uma frase que eu vi esses dias que eu gostei muito, que é: o mal não consegue ficar perto do bom. Ele se sente incomodado. Ele se sente incomodado. Simplesmente ele não consegue. Então, ó, encontrei aqui a frase que eu havia visto. Os bons se atraem. E mesmo que apareça um ruim desavisado, não fica. Gente ruim não se sente bem perto de gente boa. E é exatamente assim que funciona no mundo espiritual também. Afinal, os espíritos eles são basicamente humanos desencarnados. É isso. É assim que funciona. São seres humanos também em outras dimensões, com outras vivências, com outras vibrações. Não tem mistério nem segredo nenhum. Agora eu vou dizer o que isso afeta na lei do karma. Porque isso tá em tudo, está inserido em todas as áreas da vida. Ok? O princípio da correspondência ele está intimamente ligado ao conceito do karma. O que fazemos e emitimos para o universo volta para nós. Nossas ações, pensamentos e intenções, inclusive, criam ondas de energia, que mais cedo ou mais tarde retornarão. Se a gente joga uma pedra num lago, as ondas que ela cria eventualmente nos alcançam de volta. Da mesma forma, o que vibramos internamente se reflete externamente. Se vibramos amor, atraímos amor. Se vibrarmos medo, atraímos medo. A correspondência e o karma nos ensinam que somos arquitetos na nossa realidade. E uma das maneiras mais simples e poderosas de alinhar nossa vida, nossa vibração, com uma realidade melhor é a gratidão. Acredite,
Quando somos gratos pelo que já temos, mesmo que seja pelas pequenas coisas, nós elevamos nossa vibração. Isso cria uma correspondência positiva com o universo. Quanto mais gratos somos, mais motivos para sermos gratos aparecem em nossas vidas. A gratidão é uma prática poderosa de correspondência vibracional. E assim como as estações mudam, nossas vidas também passam por ciclos. E esses ciclos seguem o princípio da correspondência. O que aprendemos, sentimos e experimentamos em um ciclo é refletido em outros. A nossa jornada espiritual é um processo contínuo de evolução, em sintonia com o que vibramos. E por ser esse processo contínuo de evolução que é tão lindo, um dos deuses mais poderosos do hinduísmo é o Shiva. Não sei se você já ouviu falar, mas o Shiva, por que ele é tão poderoso, tão maravilhoso? Porque ele é o deus da destruição. Nossa, mas ele é o deus da destruição? Por que ele é tão bom, então? Por quê? Porque ele não destrói por destruir, para acabar. Ele destrói para criar novos ciclos, para renovar, para transformar. Você não pode começar uma vida nova sem antes abandonar sua vida velha. Para sua vida nova começar, você tem que abandonar sua vida antiga. Sua vida antiga tem que acabar. E isso é maravilhoso. Imagina se tudo ficasse estagnado sempre. Não teria sentido nenhum. Isso é maravilhoso. Quando passamos por momentos de dificuldade, eles são um reflexo do que precisamos aprender e superar. E ao elevar nossa vibração, nós atravessamos esses ciclos com mais leveza e compreensão. Compreensão. Essa é a palavra. Compreensão, sabedoria, discernimento. Você conseguir enxergar o que está acontecendo à sua volta, entender, não se desesperar, não se revoltar, não ficar com raiva. Ó, por que isso está acontecendo comigo? Não, aceitação, compreensão. Isso está acontecendo por algum motivo, algum propósito. Muito obrigado por essa lição que está vindo na minha vida, por esse grande sofrimento que eu estou passando, essa dificuldade, porque está me deixando mais forte. Não culpe o mundo, culpe a si mesmo por ter dado brecha. Mas não se apegue à culpa. Siga em frente e aprenda com seu erro. Agradeça por tê-lo tornado melhor. Agradeça seu erro por ter lhe tornado melhor. Porque você já sabe, você não faz de novo, é isso. Ah, eu errei, eu me enfiei numa situação terrível. Não se desespera. Não se desespera, é um grande aprendizado valioso, aprendizado para toda a eternidade. E lembre-se de uma coisa: tudo o que fazemos de bom é nosso advogado pela eternidade. Então procure sempre ser bom, fazer o bem, ser fraterno. Lembre-se sempre. Então, o princípio da correspondência, ele nos lembra que tudo está interconectado. Do detalhe mais pequeno ao maior acontecimento da Terra, o plano espiritual. O que está dentro de nós molda o que está fora. Estamos constantemente criando a nossa realidade, com nossas vibrações, pensamentos e emoções. E a natureza está aí para provar o princípio da correspondência. Do átomo à galáxia, da raiz ao caule de uma árvore. E existem milhões e milhões de exemplos. Tudo se conecta na nossa realidade. Inclusive o que está dentro de nós ao que está fora. Assim como dentro, fora. Assim como fora, dentro. Tudo está interconectado. Então, da próxima vez que alguma coisa na sua vida parecer fora de equilíbrio, olhe para dentro. O que você está sentindo, pensando ou vibrando pode estar criando essa realidade. E se lembre, como em cima, assim embaixo. Como dentro, assim fora. Tudo começa com você. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.